Que nessa tarde teremos 2 debatedores virtuais. A companheira Ana Soares, que ali está, vai interagir virtualmente com os seguidores da Federação Espírita do Estado de Goiás por meio do Facebook e do Twitter. Enquanto que o companheiro Arthur Felício, ali do outro lado, vai interagir com os seguidores do NAVE, Núcleo de Audiovisual Espírita, por meio também do Facebook e do Twitter. Os dois poderão fazer interferências durante o debate, caso seja necessário, e irão manter os seguidores dessas redes bem informados sobre o debate. E para iniciar o nosso debate, eu pediria que cada um dos nossos debatedores falasse um pouquinho, se apresentasse, enfim, e falasse um pouquinho sobre o que acha da internet, como podemos utilizá-la em favor da doutrina espírita. Antes, porém, só pedir desculpa, nós vamos ter uma terceira opção aqui, que é através do microfone. Então, se alguém quiser se manifestar, então pode fazer por meio do microfone, de preferência, né? Então, vou passar aqui para o André para que ele possa falar um pouquinho para a gente da experiência dele com a internet e como ele tem visto a potencialidade dela para a doutrina espírita. Boa tarde a todos. Eu sou praticamente nascido em berço audiovisual, né? Meu pai trabalhava na TV Tupi em 1967 e eu conheci televisão com 6 anos de idade, que ele me levou até um estúdio de televisão, ficava no bairro Sumaré, em São Paulo, e lá que eu vi pela primeira vez que na frente das câmeras as coisas eram coloridas, porque nas nossas casas chegava em preto e branco. E era curioso que o monitor de televisão, para ele ligar e você ter condições de assistir o programa de televisão, demorava uns minutos, porque era válvula, precisava aquecer, então a imagem começava achatada e aumentando, né? E aí, hoje nós somos brindados aí por uma ferramenta fantástica, democrática, ágil, que é os dados através da grande rede, que é uma coisa muito nova para todos nós, que estamos aí com 40 mais anos de idade, porque a gente está aprendendo a lidar com essa ferramenta agora, né? Eu mesmo comecei a mexer com computadores, enfim, em 1996, 1998, né? Até lá era técnico de televisão, lidava com som, vídeo, com som e imagem, né? E aprendi a iluminar, aprendi a roteirizar, a dirigir, enfim. Então, para nós é todo um ambiente novo, mas é um ambiente com grandes potencialidades. Eu fiz um curso de 2 anos online e eu acho isso fantástico, porque eu não teria tempo nos últimos 5 anos, nós temos trabalhado bastante, não teria tempo nem tempo, nem disponibilidade de dias para poder fazer um curso presencial. E aí eu vi cursos de marketing, eu precisava aprender um pouco sobre marketing, me inscrevi e foi muito legal. E era audiovisual, porque você tinha o professor falando, enquanto ele falava, um PowerPoint à sua direita, pontuando as coisas que ele estava falando, e você ainda recebia um material físico, né? Apostilas para poder estudar. Que mundo é esse? Eu, quando era garoto em São Paulo, quando nós fazíamos pesquisa para os nossos trabalhos escolares, a gente tinha 2 formas de fazer. Ou a gente tinha a enciclopédia Barça e a enciclopédia Conhecer, ou tinha um centro da Folha de São Paulo, que é o jornal paulistano, onde você ligava, uma atendente te atendia do outro lado e falava assim: por favor, eu quero saber, por exemplo, se o trabalho fosse sobre Grambel, né? Quero saber sobre a vida de Grambel, e ela ia ditando e a gente do outro lado do telefone ia anotando, né? Agora, isso traz vantagens e desvantagens, porque eu costumo dizer que eu acho que eu aprendi muito nisso, tendo que pesquisar nas enciclopédias, tendo que ligar nesse serviço e ter que anotar. E hoje o que infelizmente a molecada faz, Ctrl+C, Ctrl+V, está resolvido, né? Ou seja, a ferramenta em si ela é maravilhosa. O que nós precisamos é saber utilizar a ferramenta.
Se nós soubermos utilizar a ferramenta para a divulgação do bem, perfeito. Só que não basta mais a gente só utilizar a ferramenta, a gente tem que saber utilizar a ferramenta para que a gente fale. Primeiro, para que a gente seja encontrado, porque é um universo enorme, onde um site é uma agulha dentro do palheiro. Então você precisa ser encontrado. E segundo, quando você for encontrado pelo internauta, você precisa prender o internauta para que ele tenha fidelidade em consumir o teu conteúdo. Então, esse é o grande desafio nosso, é produzir, disponibilizar, de forma que as pessoas encontrem o nosso conteúdo produzido e que, ao encontrar, elas permaneçam conosco e não fujam, porque é um ambiente muito fugaz também. Boa tarde. Meu caso é um pouco diferente. Eu venho da área visual, como designer. Tenho trabalhado muito com revistas, livros, capas, cartazes e cuidado muito do aspecto, vamos chamar assim, do cuidado que tem que ser feito desde a diagramação de livros, revistas, e agora isso vertido para a área televisiva, que se complementa com a área de áudio. Nessa experiência, temos estado com um companheiro aqui ao lado, José Júnior, na revista Visão Espírita, e ele contará do programa, o primeiro programa espírita que surgiu via satélite, que era Espiritismo via satélite, na Bahia. E temos experiência também com a internet, montando as primeiras transmissões ao vivo. E nessa parceria juntos com a Mundo Maior, TVC e TV Mundo Maior, todos juntos, vem o desafio à frente, que é na elaboração de conteúdo. Acredito que somos unânimes no trabalho que tem que ser desenvolvido para ser material de cunho espírita para atingir ao público leigo e também para atingir ao público espírita. Como Federação Espírita Brasileira, nós estamos na própria Casa Máter, é dever nosso, principalmente, levar o cunho material do Chico Xavier, que está conosco, as obras kardecianas, transformá-las em audiovisual. E quando vocês observam o conteúdo que a TVC vem elaborando, é um desafio grande, porque nem material espírita ainda existe muito pouco. O ideal seria que a gente pudesse ter videoaulas de como fazer passe, como fazer mediunidade, como administrar uma casa espírita, treinamentos de grupos de arte, treinamentos de grupos mediúnicos, de desobsessão, enfim, é muita coisa ainda para o público espírita para fazer, que ainda não está feito. E pensar ainda para o público leigo, que há muita coisa ainda também para elaborar. Na filosofia que adotamos, baseada na proposta da Revista Espírita de Allan Kardec. Na Revista Espírita que Allan Kardec, durante 11 anos e 4 meses, editou mês a mês, o codificador tinha o cuidado de fazer a revista dedicando uma parte, talvez a metade dela, para o público culto, para o espírita que estudava, que queria saber mais, era o laboratório do Kardec, mas também tinha uns 50% que era para atender ao público leigo, as pessoas que nunca ouviram falar de nada de espiritismo. Então, aí vocês observam que tem entrevista Espíritos de Júpiter, uma casa mal assombrada, o duende, não sei o que, a feiticeira dele. Então, Kardec tinha essa preocupação, tinha psicografias de Mozart, tinha desenhos da casa de Júpiter, enfim. Talvez para a época até seriam chocantes, né? Mas ele tinha esse foco para atingir ao público leigo com conteúdo espírita e também ao público que estudava mais, também com conteúdo espírita. Então, um pouquinho vai ser essa nossa tarefa daqui em diante. A experiência da André é muito boa com o filme e da gente com esta área, principalmente baseada para atingir também as casas espíritas, material para as atividades espíritas, que essa somatória das duas equipes possa vir ser em prol de um melhor trabalho para o telespectador espírita e não espírita.
Boa tarde a todos. Eu sou o que pode falar de nascer em berço espírita. Meus pais espíritas, meu pai foi presidente da Federação Espírita lá da Bahia. Eu tive contato com a doutrina espírita muito cedo e não sei se meu pai já estava aprendendo alguma coisa, mas na minha adolescência ele já me levava para a Federação Espírita para ajudar na parte audiovisual. A gente gravava as palestras que ocorriam lá todo domingo e isso virava um videoclube dentro da Federação Espírita, que era na época das fitas cassetes, aquelas imensas, né? E de lá para cá a gente continuou nesse trabalho de divulgação até que começamos a trabalhar numa instituição voltada para o audiovisual espírita lá em Salvador, chamada SEDA, Sociedade Espírita de Divulgação e Assistência. E lá nós projetamos, em 1993, o primeiro programa espírita via satélite. Eram 2 horas todo domingo que nós tínhamos no satélite principal da Embratel. E esse programa tinha muita audiência, tinha uma participação ao vivo do público através do telefone. Depois eu comecei a fazer faculdade de tecnologia, me formei na análise de sistemas e conheci o Luiz Ru nessa instituição lá. Ele chegou em, acho que em 98, né? E nós começamos a trabalhar juntos numa revista espírita, uma revista impressa. Essa revista circulava para todo o Brasil, eram 100.000 exemplares, distribuídos pela DINAP, da Editora Abril e todas as bancas. Depois essa instituição mudou-se para São Paulo e nós continuamos esse trabalho de divulgação via internet. Montamos um site espírita, um portal de notícias, tinha um conteúdo vasto de textos e depois nós ousamos a fazer pequenas transmissões ao vivo, numa época em que a internet era muito sofrível, conexões de 56K, conexões de escada. Mas à medida que a tecnologia ia evoluindo, nós também íamos adaptando essa tecnologia em prol da divulgação da doutrina. E acho que é esse o objetivo dessa nova geração. Nós ainda pegamos esse período de transição, mas essa nova geração que já nasce na era digital, já nasce com a existência da internet, tem esse compromisso de utilizar a tecnologia de ponta em prol da divulgação do espiritismo. E isso com união. Eu acho que a TV Mundo Maior e a TVC estão dando um exemplo de unificação, juntando forças, né? Ao invés de caminhar paralelo, nós vamos nos unir para criar uma TV mais forte, consolidada e que possa sobreviver, porque essa área, vocês devem bem saber, tudo é muito caro quando se fala em audiovisual espírita. É uma mão de obra especializada, portanto é uma mão de obra que tem o seu preço, os equipamentos são muito caros, o espaço satelital é muito caro e escasso. Então a gente tem que unir forças para continuar sobrevivendo e para que possa materializar a tão sonhada TV espírita. Bem, já que a gente está falando de unificação, então, né, o Bezerra de Menezes traz uma frase que diz que a unificação ela é necessária, mas ela não deve ser apressada, né? Ela deve ser feita com planejamento, enfim, com bastante cuidado. E a gente tem experiência, eu vou falar a frase de fato, ele fala que é urgente, mas não apressado, essa frase. E nós temos na TVC uma experiência, eu quero devolver agora para a TVC, uma experiência que é a transmissão ao vivo de eventos que vem sendo feitos por vários países, né? Eu queria que vocês falassem um pouco como isso tem contribuído para essa unificação que a gente está falando aqui. Antes, porém, está aberto aqui as inscrições pelo microfone, ok? Se alguém quiser, pode se aproximar. Tem sido um trabalho muito gratificante a parte de transmissão ao vivo. Nós começamos de forma muito tímida, mas a demanda foi crescendo e hoje nós temos de forma constante conosco 6 países que transmitem toda semana através da internet utilizando a tecnologia nossa lá. E isso é bom porque essas transmissões são feitas na língua local, ou em espanhol, ou em inglês, e as pessoas acompanham e podem interagir. Nós colocamos recentemente uma sala de bate-papo, o pessoal está interagindo, utilizando o que a internet tem de melhor, que é a participação, a interatividade. A gente consegue monitorar como é que está chegando o sinal,
o áudio, o vídeo. Temos participação remota de pessoas que fazem perguntas para o palestrante responde. Então, eu acho que é por aí. A transmissão ao vivo, ela tira das quatro paredes do centro para fora. Você consegue levar a doutrina espírita para fora. E imortaliza o evento, porque ele fica registrado e pode ser consultado sob demanda a qualquer dia, a qualquer horário. Eu queria fazer só um comentário de como foi sofrida a questão do audiovisual. Quando eu ainda morava no meu país, Peru, eu me lembro, incrível, que a gente não se conhecia, mas eles tinham postado pela primeira vez um vídeo em tempo real na Bahia. A conexão era muito lenta, não pela Bahia, a conexão era um pouquinho lenta, mas eu em casa, eu queria assistir, era 6 horas da manhã, 9 horas em Salvador, mais ou menos aí, já estava acordado, e queria assistir e colocava o vídeo, né? E a internet era muito lenta, né? Mas era muito lenta. Aí comprei um modem de 36K, né? 36K, né? Aí turbinado, pronto. E aí aparecia, né? O apresentador falava assim, boa tarde, né? Meu Deus, pronto. E aí, esperando 2 minutos, aí, agora, e entrava, meu Deus. Aí eu que fiz, alugar uma câmera, coloquei uma câmera aí filmando, né? Para depois tentar editar e ver o que diabo estava falando, ainda em português. Então, mas era muito sofrido, era a necessidade de ter acesso a um conteúdo espírita em vídeo, que era uma coisa inexistente no momento, né? Aí foi que 2 meses para editar uma frase assim. Mas hoje já a facilidade é até impressionante, né? Hoje pela manhã a gente estava fazendo um teste e sem querer eu deixei ligado a transmissão, né? E a esposa do Júnior estava lá em Salvador, alguém viu a palestra toda, né? Por engano já está assistindo as palestras. Então, a tecnologia está avançando de tal jeito que a gente não faz ideia como vai ser os próximos anos, né? Já estou vendo, eu vi um iPhone no relógio, né? Relógios com iPhone. Então, daqui em diante até vai ter chip de iPhone no corpo. E, enfim, a tecnologia nos depara muito, por isso que agora o capricho vai ser no conteúdo. Ivan? Boa tarde. Bom, a pergunta vai ser então para a TVC e também para a TV Mundo Maior. Nesse momento aí que está havendo uma unificação, né, o fortalecimento aí dessa TV espírita, a proposta é criar uma nova identidade? Vai ter um nome diferente? Qual nome vai prevalecer? Vai ser criado um site único para essa TV? Não é? Nós sabemos que está aí nos primeiros passos, nos primeiros dias, mas quais são os planos para o futuro? Quero complementar perguntando para vocês assim, que cada TV tem uma identidade, né? Tem inclusive uma identidade visual, enfim. Como que vocês pretendem trabalhar essas questões em conjunto, enfim, do conteúdo, né? Trabalhar esse conteúdo de uma maneira o mais unificada possível? Urgente, mas não apressado, é isso que ele falou? Certamente no primeiro passo foi dado, quer dizer, o primeiro passo é bem anterior a 7 de novembro, né? de novembro, 7 de novembro, onde nós estamos já há alguns meses, eu diria até anos, conversando e propondo essa aproximação. Mas o momento não era aquele, o momento era esse. Era preciso que existissem 2 trabalhos, 2 equipes, produzindo conteúdos diferenciados, que se aproximam, mas diferenciados, cada um com o seu DNA, né? Para que lá na frente nós nos uníssemos e nessa somatória de talentos conseguíssemos fazer mais e melhor. Mas ao longo dos últimos meses nós temos discutido como é que seria isso. Se seria uma nova televisão, um novo nome, uma nova identidade visual, se teria um novo gestor acima, né? Se é uma empresa, ou se é uma fundação, ou se são as 3. Na verdade, nós estamos esquecendo de um outro tripé, de uma outra perna do tripé.
Nós aqui estamos falando de TVC e TV Mundo Maior, né? Estamos falando de FEB, de Conselho Espírita Internacional, e de Fundação Espírita André Luiz. Nós não podemos esquecer da Fraternidade Francisco de Assis, que é uma outra instituição espírita de São Paulo, que tem como seu diretor-presidente diretor-presidente e vice-presidente, 2 trabalhadores da doutrina dos espíritos, que é um empresário, o nome dele é Rogério Rico, e um companheiro de trabalho aí, que é o Antônio Coelho. Então são 3 instituições que estão se unindo para fazer mais e melhor. E essas questões todas serão levantadas, discutidas fraternalmente. Nós aprenderemos uns com os outros, aprenderemos especialmente com quem já faz conteúdo audiovisual, espírita ou não, né? Acho que a gente tem que aprender com a BBC, tem que aprender com a TV Cultura, tem que aprender com a Rede Globo, por que não? E aí sim nós desenvolvemos um planejamento estratégico único, de médio e de longo prazo, com objetivos e metas para cada um dos anos que virão, de forma que aí sim nós consigamos ter todas essas respostas, trazer os recursos todos para que esse trabalho vá adiante. O fato é que nós falávamos, né? Eu falava na fundação, eu não vou dar uma de médio aqui, eu acho que o Luiz e o Joseval falavam na FEP também, e a gente falava assim, mas não tem dinheiro, falava isso ou não falava, Luiz, tá vendo? Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Agora, pode não ter muito dinheiro para fazer um grande canal de televisão, mas quando você tem 3 instituições que, ao invés de depositar os seus recursos em projetos paralelos, elas começam a depositar os seus recursos num projeto único, profissional e bem pensado, talvez nós tenhamos sim bastante recursos para fazer aquilo que a gente precisa fazer, com competência, com fraternidade, né? E com profissionalismo. Aí acho que essas respostas todas vão sendo dadas. E nós teremos então uma TV, se Deus quiser, e eu acho que Ele quer, pujante, educativa, abrangente e quem sabe internacional. Sim, por parte então da TVC, é aquilo mesmo. A gente ainda não tem, estamos em estudo, né? Vai ser um processo enquanto isso. As 2 grades estão intercalando no satélite C2. O que nós percorremos, né, são 48 operadoras de TV a cabo, e mais a força do satélite e a TV aberta com a Mundo Maior. Então estamos somando isso. Não sabemos se vai ter um novo nome, é possível que sim, um novo site, possível. O Rogério e o Coelho, eles são do programa Transição, que sai na Rede TV os domingos, né? Então eles são os companheiros que estão fazendo esse tripé. As 3 forças de televisão hoje, né? Espíritas. Então estamos somando e vamos ver 2012 o que a espiritualidade está planejando, né? A gente pede inspiração, porque, gente, fazer o nome, pode acreditar, né? Tem nomes desses Deus mais estranhos possíveis, há de outros muito evidentes, é muito delicado, né? Eu compartilho a ideia que teria que ser um nome marcante e curto, né? Mas hoje você procura, você pensa 2 vezes, né? Faz um nome, tem que ver se já tem um .com.br na internet, já está tudo, é incrível, a gente está tudo tomado, a gente veio. É uma coisa que a gente vai ter que definir ainda. Né? Vamos ver que a espiritualidade está planejando. Foi até interessante você ter colocado isso, porque isso, inclusive, mostra a influência da internet, né? Inclusive sobre a própria escolha do nome dessa futura TV. Né? Bem, eu queria, antes de passar a palavra para o Bruno, depois para o Vitor, nós queremos falar um pouquinho sobre redes sociais. Nós estamos aqui transmitindo pelas redes sociais esse debate. Enfim, algumas frases estão sendo destacadas, as pessoas estão fazendo comentários. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa experiência com as redes sociais. Como tem sido esse relacionamento com o público, né? Como tem sido a experiência com o Facebook, com o Twitter, como tem sido essa conversa com o público?
eles também interferem na programação, eles pedem, fazem solicitações através das redes sociais, enfim, como tem sido essa conversa? Eu confesso que na TV Mundo Maior a gente utilizou pouco as redes sociais. A TV Mundo Maior tem lá o seu Twitter, tem o seu Facebook, né? Tem comunidades do Orkut também, mas a gente nunca conseguiu depositar grande inteligência nessas ferramentas, né? Por quê? Aí eu vou dizer assim, a falta de dinheiro, né? Também. Mas e a falta de dinheiro fez com que nós fizéssemos algo, eu costumo dizer, é o método ganso de administração, né? O que é o ganso? O ganso, ele anda, ele nada, né? Ele voa, só que ele não faz nenhuma das três coisas direito. Então a gente teve que fazer TV via satélite, a gente teve que fazer TV aberta, a gente teve que fazer TV na internet, a gente teve que se utilizar de redes sociais com pouco recurso, ou seja, sempre alguma coisa ficava um pouco a desejar. Mas no filme, como nós tínhamos, no filme dos Espíritos, que foi lançado dia 7 de outubro, como nós tínhamos muito pouca verba para promoção, a nossa verba toda de promoção e distribuição foi de R$550 mil. Aí talvez alguns falem assim, nossa, mas foi um dinheirão, né? Não foi nada de dinheiro. Os filmes anteriores, por exemplo, Bezerra de Menezes, o Diário de um Espírito, o Girão colocou do bolso dele, só em promoção, R$1 milhão. Né? Só em promoção, sendo que já havia sido colocado dinheiro por parte dele. Tinha Globo Filmes, ou seja, tinha Globo Filmes e o Girão ainda colocou R$1 milhão. Nós não tivemos Globo e colocamos 550 mil. E as redes sociais foram muito interessantes, porque aí sim nós nos debruçamos inteligentemente sobre a ferramenta da rede social, alimentávamos diariamente, algumas vezes, 2, 3 vezes por dia as redes sociais, contratamos pessoas para poder viralizar essa informação que chegava na grande rede, e nós tivemos resultados muito interessantes. Basicamente o dinheiro, esses 550 mil, 300 mil foi para fazer cópias do filme. Então sobrou 200 mil para promoção realmente. Esses 200 mil nós fizemos cartazes, folhetos, as viagens que a gente fez e uma verba de internet que não foi muita. A nossa verba de internet deve ter sido na ordem de 20 mil, 25 mil reais. E graças a Deus nós chegamos a um público de 315 mil pessoas. E eu acho que as redes sociais teve um papel bastante importante. Ao passo que estrearam junto conosco 2 filmes, que é Meu País, com Rodrigo Santoro, e Capitães de Areia, com Lázaro Ramos. Nós fizemos 75 mil pessoas no primeiro final de semana. Capitães de Areia, o Meu País fez 10 mil, com Rodrigo Santoro. Nós fizemos 75 mil, Capitães de Areia fez 50 mil, com Lázaro Ramos e com Rede Globo e tudo mais. Eu acho que a expertise utilizar, a inteligência na utilização das redes sociais também é um dos grandes fatores de sucesso do filme. É uma mídia barata, só que é preciso utilizá-la com inteligência. Complementando o que o André falou, não dá para fechar os olhos para as redes sociais. Acho que o grande boom da internet aconteceu quando surgiram as redes sociais. Primeiro com o Orkut, depois Facebook. Em agosto, saiu uma pesquisa que o Facebook superou 750 milhões de pessoas. Se fosse considerado um país, é o 3º país mais populoso do mundo, atrás da China e da Índia. Então, você divulgar coisas no Facebook e isso se espalhar de forma viral, você atinge as massas de forma rápida e barata. Na TVC nós temos essa preocupação, tem uma pessoa lá responsável por alimentar. A grande dificuldade das redes sociais é essa, é preciso dinamismo, tem que estar a todo momento atualizando. Senão o internauta deixa de visitar, vai para outro campo, porque a velocidade da informação é muito rápida. Esse é o grande desafio, é alimentar com mais dinamismo. Pelo fato da gente estar muito
focado na internet, ter nascido como Web TV, e nós não termos a preocupação do satélite, que era terceirizado até então realmente nós focamos muito nas redes sociais. O grande problema é que hoje, cada vez sai mais uma outra rede social, cada vez tem mais, a gente não dá conta, né? Tem o Google+, Twitter, blog, não sei o quê, e a gente não acompanha, e vai saindo mais outra, a gente não sabe quando vai parar. Mas aí, nós temos uma pessoa realmente que está só focada nisso, e o resultado é muito bom, é econômico, e eu acredito, imagina, eu já vi na Federação Espírita, já está com o Facebook e o Twitter, né? Aí tem o blog, o YouTube, o Vimeo, o Google+, e eu acho que tudo isso deve ser desenvolvido, até porque o resultado é imediato. Tinha um detalhe, no Congresso Espírita, que foi realizado em 2010, em Brasília, o segundo Congresso Nacional, o terceiro Congresso Nacional de Espiritismo, foi feita uma pesquisa. Eu acho interessante porque no final tinha uma pergunta que fazia assim: como você se enterou do Congresso? E do resultado era quase 15% que tinha sido feito pela internet. 15%. E pelos outdoors apenas tinha 3 inscritos. Não chegava nem a 1%, 3 inscritos pelo outdoor. Quanto foi investido em dinheiro em outdoor? Foram quase 40 mil reais. Quanto dinheiro foi investido em internet? Nada. Então, serve isso também para nós, para conferir onde devemos investir os nossos recursos na hora de fazer uma divulgação. Porque se é um congresso nacional, tudo bem, o outdoor é para marcar presença em alguns lugares, mas poderia ter sido investido também um recurso em mídias sociais. Acho que é importante a gente colocar que hoje as empresas, elas têm encarado as redes sociais não apenas como alguma coisa simples, mas como um patrimônio da empresa, algo muito importante para as empresas, né? É a oportunidade que ele tem de se relacionar com o seu cliente, né? Eu vou passar aqui para o nosso companheiro Arthur, que está cuidando das nossas redes sociais, e logo depois eu pedirei ao Bruno também que você ao microfone. Oi, gente, boa tarde. Então, uma das coisas que eu tenho apreciado muito na fala de todos é com relação à importância que se dá para a qualidade técnica e a formação das pessoas. A internet, pelo seu aspecto democratizante, e eu acho que acredito com o barateamento das mídias também acessível até certo ponto, leva-se muitas vezes à concepção errônea de que, pega lá aquele teu sobrinho de 12 anos que ele vai saber fazer isso. Eu acho que também não é por aí, eu concordo com vocês, porque um investimento estratégico, ele de fato pode levar a uma divulgação muito massiva. Né? Às vezes o que as pessoas colam de cartazes, um vídeo com 8 milhões de views de um PC Siqueira da vida que ele faz em um dia, por exemplo, uma semana, é muita coisa. E ressaltar também que tem se consolidado empresas que fazem monitoramento de redes sociais e que eu acho que às vezes é uma coisa a ser pesquisada e levada em consideração. Porque para além daquilo que se pensa, muitas vezes de forma estratégica, durante a produção do conteúdo, tem a segunda etapa do processo, que é como esse conteúdo está sendo recebido, como ele está sendo significado pelas pessoas nos seus contextos. Um espírita brasileiro em Goiânia pode não ter o mesmo relacionamento com o conteúdo de que um espírita há 20 anos nos Estados Unidos, um espírita do Peru, um espírita na Europa, na África, na Ásia, enfim. Mas, às vezes, como as fronteiras caem com o uso dessas redes, eu acho importante, às vezes, se atenar para isso. O que as pessoas estão comentando a partir do que a gente está dizendo? Como que elas estão significando e, a partir disso, balizar novas produções? Uma das ferramentas que tem sido utilizada ao longo dos anos para dizer se um produto audiovisual é bom ou não é a ferramenta utilizada da estatística, né? Que é feito o Ibope, por exemplo.
onde aparelhos são colocados em canais de televisão. Eu nunca colocaram na minha casa, nem eu nunca conheci ninguém que colocou, mas diz que é sério, e a gente deve apertar nas pessoas, né? Então disse que coloca-se esse aparelho em um certo número de casas e é feito estatisticamente um estudo para saber o que as pessoas estão assistindo naquele momento. E nós que trabalhamos muitos anos em grandes canais de televisão, é comum nos switchers, que é um lugar onde o programa é cortado, né, onde o diretor está presente, ele corta câmera 1, câmera 3, câmera 4 e tal. Existe um monitor diretamente ligado com o Ibope. E qual é a função desse monitor? Quando você pega, por exemplo, um programa sensacionalista, não vou citar nenhum, mas de repente você está falando de um crime, e em algum momento começa-se a falar da solução do crime. Por incrível que pareça, o cara fala assim, volta para o crime porque está caindo a audiência. É assim que funciona. O cara vê que o número do Ibope está descendo e volta, né? Agora, em satélite é muito complicado a gente ter isso porque o espectro, a abrangência é grande. Nós somos um país de condições, de dimensões continentais. Então, como é que você vai fazer um estudo estatístico para um Brasil? Como é que você vai saber quem é que está assistindo na Amazônia, no Belém do Pará, no Rio Grande do Sul, em Salvador, né? Quem é esse público? Que idade tem esse público? O que ele está assistindo? Que horas que ele foge do teu conteúdo? Porque isso o canal de televisão tem através do Ibope. A hora que o camarada entrou num assunto dentro do programa, as pessoas começam a fugir. Vocês sabem que vocês são os roteiristas das novelas. Muitas vezes o personagem principal deixa de ser o personagem principal porque vocês começaram a não gostar daquele personagem principal. E na hora que ele entra na novela, vocês fogem do canal. E eles têm essa ciência lá. Ó, tal personagem não está funcionando. Vai tirando o tempo dele dentro do programa e vai colocando o tempo dele dentro da novela do outro personagem. Isso a internet nos dá. Porque nós temos o Analytics, né? O Analytics, que nos diz quem é que está nos acessando, em que regiões, que horários que acessa mais, se acessou e ficou na página, ou se ao acessar fugiu. Então, esta ferramenta, a internet, ela nos dá inclusive isso, né? Que é o conceito 2.0, né? Você manda, mas também recebe, né? Então, essa ferramenta é fantástica porque cada vez mais vai aprimorar a qualidade do conteúdo produzido, né? E nós vamos ter que ter humildade e inteligência para saber que a voz do povo é a voz de Deus e que aquilo que o povo quer assistir é aquilo que nós vamos ter que produzir, né? E cada vez mais e melhor. Por isso que eu tenho certeza que a utilização desta mídia vai exigir muito da gente para que a gente saiba fazer aquilo que o povo quer ver, né? E as redes sociais, enfim, o Google Analytics, todas as ferramentas que a internet nos fornece vai nos dar essa inteligência de uso da ferramenta. O tempo real é fantástico. Ele mostra quem, como, em que momento, se gosta ou não. E a gente viu com o chat que está na TV e pelas redes sociais, né? Assim que entra um programa, os comentários que o pessoal está falando. E, inclusive, nós temos eventos ao vivo. Às vezes temos 2 eventos. Aí você vê pelos comentários, né? Qual evento está chamando mais atenção? Entra no canal 4 que está o Raul. Tudo vamos para lá. Então, tem várias coisas que você consegue acompanhar. Outro dado interessante é que nós vemos o fim de semana, que geralmente são os eventos espíritas, mais quantidade de pessoas tem na cidade onde é realizado o evento. Por exemplo, o Congresso Espírita aqui, que é feito no Carnaval, né, em Goiânia,
o fim de semana, esses dias, é onde mais pessoas de Goiânia e algumas cidades do estado vêm. No restante do ano, diminui. Então, se tem um evento, o Congresso Espírita de São Luís do Maranhão, esse fim de semana em São Luís é que tem mais gente, né? E o restante, não tanto, né? Agora, uma coisa constante, e desde que começou a TV, é que a cidade de Rio de Janeiro é a cidade onde mais e sempre, evento que seja, onde for, é que sempre está na frente. Eu não sei o que o Rio tem, mas é a cidade onde tem um número exponencial de espíritas, internautas, pessoas ligadas. Isso eu daria uma resposta. Complementando, as redes sociais acaba sendo uma ferramenta de um poder, que é um termômetro em tempo real que você tem ali, de tudo que você está fazendo. Fez, publicou, comenta, vê o retorno do público, se continua naquela linha ou não. As grandes empresas usam as redes sociais hoje como um verdadeiro SAC, né, que é o serviço de atendimento ao consumidor. E elas respondem às reclamações dos consumidores. Elas ouvem os consumidores, ouvem as postagens, os comentários, preparam produtos de acordo com esse retorno. As montadoras preparam veículos ouvindo os internautas nas redes sociais. Isso já existe, né? Então, a rede social ela é uma ferramenta boa e barata para tomada de decisões. E o que o Luiz falou do evento ao vivo é interessante. Há um mito, não sei se aqui vocês compartilham da ideia, de que o evento ao vivo vai diminuir o número de pessoas inscritas no evento. Eu já ouvi muito isso em algumas casas espíritas. Se transmitir, eu vou ter poucos inscritos no congresso. A gente tem visto exatamente o efeito contrário. Vídeos que a gente posta na internet, aquele DVD que o vídeo está na internet vende mais. O encontro fraterno que ocorre todo ano no Divaldo Franco lá, ele tinha uma média de 300, 400 pessoas. Foi assim no primeiro, no segundo e na terceira edição. Na quarta nós fomos convidados para transmitir. Fizemos a transmissão via internet. Na quinta edição foram 800 pessoas. Então o evento se torna conhecido e quem quer ir vai. Quem quer assistir ao vivo vai e não vai assistir em casa. Lá, a ferramenta de divulgação e de transmissão acaba sendo uma divulgação do evento. Essa é que é a verdade. Nós queremos lembrar que é possível fazer perguntas por meio do microfone e aqueles que também quiserem podem fazer através de papel. Basta solicitar algum da equipe da produção. Bruno? Boa tarde a todos, companheiros aí. A minha pergunta é bem simples. A gente vê o conceito de TV aberta, né? Globo, Record, e a gente vê que eles trabalham muito com a questão do marketing, merchandising dos produtos que estão aí no mercado. Como que vai ser essa expectativa na TVC com a fusão da Mundo Maior, com essa amplitude maior que vocês vão ter? Vocês vão trabalhar com essa linha da Record, que é liberal, faz propaganda de tudo que é tipo de produto, ou vai ter uma restrição aí? Como é que vai ser? Eu quero até complementar essa questão, porque a TV, de forma geral, ela objetiva o lucro. E a TV tem um outro objetivo, né? Conciliar essas coisas. Bom, a gente já assinou contrato com a Souza Cruz e com a cervejaria Brahma, né? Com o Johnny Walker Head Label também. Tem uma época que o negócio estava tão feio, eu falei, a gente podia aceitar e falar assim, a doutrina espírita não recomenda, né? Não tem o Ministério da Saúde adverte, a doutrina espírita adverte, não consuma álcool, mas pegar o dinheiro dele. Estou brincando. Mais uma vez, voltando ao assunto do planejamento que vai se fazer ao longo dos próximos meses e que será anos, né? Tudo isso nós vamos discutir. Os recursos, eles existem e eles precisam chegar, né? Como é que eles vão chegar? Até hoje a gente acho que não acertou a mão ainda, né, Luiz? Não sei, pelo menos a gente da TV Mundo Maior não acertou a mão ainda. Mas eu acho que eles vão chegar. Na medida que nós tivermos projetos bem estruturados, bem pensados, seguros, eu não tenho dúvida alguma que os recursos chegarão. O dinheiro é uma energia, né? E no Livro dos Espíritos, eu acho curioso quando se fala do mal. E a resposta é que o mal não existe.
que o mal é quando o bem não ocupa o espaço, né? Quando o bem não capitaliza recursos, o mal capitaliza. Então acho que nós precisamos ter competência para capitalizar esses recursos e usar bem esses recursos. Quando nós fizermos isso, o dinheiro vai chegar e nós vamos fazer cada vez mais e melhor. Como é que isso vai acontecer? Se você souber, você fala para a gente depois, tá? Dinheiro e o espiritismo parecem que não combinassem, né? É uma coisa difícil. Nós temos visto modelos alternativos. Primeiro que a gente não pode fazer comerciais porque é TV educativa, né? Então não existe a possibilidade de vender com preço. Mas nós temos umas linhas de divulgar nossos livros, nossos DVDs. Temos clube, tanto da Boa Nova, da Rádio Boa Nova, que é divulgado, ajudas de doações das casas André Luiz, de uma forma indireta. E no nosso caso temos o clube do DVD, da TVC, onde a pessoa se associa e recebe de brinde, né, 2 DVDs. Então, essa é uma ferramenta para poder conseguir recursos. Mas é muito difícil, eu faço assim um pensamento, porque nós espíritas temos essa dificuldade com o dinheiro, que a gente vê o dinheiro como uma coisa mal, errada, né? Uma boa parte. Eu não conheço uma outra parte, porque eu só vejo isso. E é difícil, porque você vê nossos irmãos de outras crenças e como conseguem, né? Um dia não tinha nada, no outro dia tem um prédio enorme, né, com o coração vermelho no meio. E a gente, que pena para que o centro não feche. Então, a gente vive com essa dificuldade, né? Eu já vi um centro onde, quando tinha os carros na rua, né, o pessoal pagava para que... a pessoa que cuida dos carros na fora, mas quando o centro conseguiu comprar um espaço e fechou, ninguém queria pagar para bancar o mínimo lá dentro. É uma cultura nossa que a gente tem que mudar. Cultura do dinheiro, né? No espiritismo não temos 10%, eu acredito até porque... Ok. Eu acredito que a gente deve ter feito algumas coisas erradas com o dinheiro, por isso que estamos com esse probleminha. Para fazer qualquer coisa, a gente tem dificuldade. Vocês veem como outros credos facilmente conseguem. E se eu não me engano, é que talvez a gente já meteu mão no bolso para fazer em prol do cristianismo para uso particular. E a gente guarda isso de outras existências. Então, agora que estamos comprometidos, a gente tudo duvida, não quer soltar. Kardec nunca diz 10% dar a casa espírita, né? Porque o codificador deve ter pensado que a gente daria 20%, 30%, né? Imagina, engano, né? Mas tem muita gente que sim, que dá tudo, mas não é o comum. Então associem-se no clube e ajudem a TVC. É isso aí, acho que esse assunto já é conhecido de todo o movimento espírita, né? Dizem que o espírita tem escorpião no bolso. Para exemplificar, nós lançamos uma campanha, e isso desde que a TVC está no ar, né? Acredito que na Mundo Maior passa pela mesma situação. Chamando os empresários espíritas para anunciar na TV a um custo extremamente reduzido, como se fala, de hora televisiva. Então nós fizemos uma mega campanha, uma promoção relâmpago, colocamos lá 90% de desconto na tabela. Era R$200 para anunciar na TVC. Não apareceu um anúncio sequer. Então a gente procura rotas alternativas, como o Luiz falou. A vida de produtos, o clube Amigos da TVC que nós lançamos. Mas não é fácil, a gente vai meio que dançando conforme a música nesse sentido aí. Só para lembrar que houve sim uma pessoa que ligou. A moça me disse assim, Luiz, ligou alguém que quer anunciar, uma pessoa para anunciar na TVC. Eu falei, ai meu Deus, que coisa, quem é? É os Ciganos do Bem. Ele disse que busca, tudo isso dá para colocar. Eu falei, meu Deus, só para completar essa questão dos recursos, né? Eu vou fazer futurologia aqui, né? Adivinhação do futuro.
infelizmente, existe tanto ranço religioso, né? Nós fizemos tanta besteira, e fomos nós mesmos, o Luiz foi muito feliz, fomos nós mesmos que fizemos tanta besteira lá no passado com dinheiro, e alguns de nossos irmãos ainda fazem muita besteira com o dinheiro, em nome de Jesus, ou de uma crença religiosa, que os empresários, por exemplo, eles não querem de jeito nenhum pensar em associar a marca ou o produto deles com o espiritismo, o catolicismo, o protestantismo, o que quer que seja. Eles dão por fora. Nós mesmos já recebemos de um amigo, dono de uma grande empresa, nós pedimos verba publicitária, ele falou, não, verba publicitária eu não dou, porque eu tenho protestante, eu tenho católico que compra os meus produtos, mas toma 100 mil aqui e não enche mais a paciência, né? Evidente que não foi assim que ele falou. Mas eu quero crer que a doutrina dos espíritos, por ser uma doutrina de amor, né? Por ser uma doutrina que não tem preconceito, que não é excludente, né? que aceita as pessoas como elas são e traz uma proposta sempre de educativa e de inclusão, eu acho que um dia esses empresários colocarão dinheiro, ainda que não sejam espíritas, porque sabem que a programação desse canal será antes de tudo educativo, será antes de tudo para o bem da família. Eu acho que isso vai acontecer. Vai demorar um tempo, talvez a gente não veja isso, mas eu acho que vai acontecer sim, porque... Quer ver? Eu também quero. Mas eu acho que isso vai acontecer porque nós vamos, de uma maneira bastante responsável, se Deus quiser, tirar esse peso, né? Botar dinheiro no audiovisual espírita vai ser uma atitude do bem e vai fazer bem para a marca da sua empresa, do seu produto. Acho que demora um pouquinho, mas acho que vai acontecer. Pessoal, nosso tempo já vai se encerrando, nós lembrando que logo após o debate nós faremos aqui um pequeno intervalo para desmontar a mesa. Nós pedimos a vocês, se quiserem aguardar, podem aguardar, se não podem ir ao banheiro, tomar uma água. Não tomem água no banheiro, tá, gente? Não é isso que eu estou falando. Muito bem. Antes de passar a palavra aqui para o Vitor, só dizer, para fazer um comentário aqui, se vocês quiserem comentar, mas junto com a pergunta do Vitor, a respeito dessa relação entre dinheiro e web TV, justamente vocês pontuaram. Seria justamente pelo fato de, nas casas espíritas, no movimento espírita, nós não termos tantos recursos, justamente por isso é que se desenvolveu tanto esse lado ligado à internet, ligado à web TV, que tem seus custos menores. Talvez a gente nunca poderia ter começado logo com um canal de TV. A gente precisou passar por esse processo, né? Vitor, vamos emendar a pergunta aí. Boa tarde. Sou o Vitor, também faço parte do quadro lá da TVC. E queria fazer uma observação que um telespectador colocou no chat lá, né? Que eu achei muito interessante. Ele colocou: unir-se é uma conquista, mas manter a união é um progresso, né? Então, eu achei muito interessante que realmente a conciliação, o dia a dia, que a gente vai se adequando e vai pedir os nossos desafios, né? É dessa forma. Mas eu queria saber, a gente sabe de algumas experiências lá na TVC de pessoas que foram beneficiadas, né? Assim, histórias muito interessantes. Então, a gente queria saber também, do lado da TV Mundo Maior, através do André, que experiência, se há algum caso interessante de pessoas que foram beneficiadas através da transmissão, ou alguma resolução pessoal de vida, e também dos companheiros da TVC que compartilhem isso com o nosso público. Na TV, durante esses anos, teve muitos casos mesmo. Eu não me lembro de nenhum muito específico, me lembro de um evangélico, não me lembro qual que era a linha, se era neopentecostal, se era pentecostal, mas ele dizendo que não perdia um programa abrindo a Bíblia na TV, né? Que é apresentado pelo Severino Celestino, que é um camarada que estudou os textos sagrados nos idiomas mais antigos, né? Antes das traduções, né? Estudou o hebraico, estudou o grego, para poder trazer traduções, explicações bíblicas mais atuais com aquelas que a doutrina dos Espíritos nos trouxe.
E essa pessoa dizia da sua alegria de começar a entender o Velho Testamento de uma outra maneira, né? Uma outra roupagem. Então isso muito nos emocionou. Agora, com o filme, como é mais recente, nossa, centenas de depoimentos. 2 deles me emocionaram muito. Um de uma senhora que foi com um ateu no cinema, levou o ateu no cinema para assistir o Filme dos Espíritos, e ele no meio do filme virou para ela e falou assim: nossa, eu preciso me reconciliar com meu pai. E quando saiu do cinema, eles foram na livraria e ele pediu para ela dar para ele um Livro dos Espíritos. Isso, para um ateu fazer isso, realmente nós ficamos muito sensibilizados. E outro, um camarada que nasceu num berço espírita, tinha 40 anos de idade. O pai e a mãe sempre tentou levá-lo para a casa espírita, ele nunca foi. Ele se casou, o presente que o pai e a mãe deu para ele foi um Livro dos Espíritos, ele nunca leu. E ele pegou férias e foi a Belém do Pará com a família. E foi ao cinema assistir um filme, ele não me disse qual. Chegou, o filme já tinha começado. Aí ele perguntou para a pessoa do caixa, né? Qual é o próximo filme que vai começar? O cara falou: o Filme dos Espíritos. Ah, dá esse aí mesmo. E ele assistiu o Filme dos Espíritos, e quando ele saiu, ele parou numa livraria, comprou o Livro dos Espíritos, ligou para sua mãe e falou: a partir de hoje eu vou estudar a doutrina dos Espíritos e vou entrar numa casa espírita. Isso certamente já aconteceu na TVC, certamente já aconteceu na TV Mundo Maior. E na medida que nós produzimos mais e melhor e fraternalmente dialogarmos para alcançar aquilo que é melhor para o Consolador prometido no audiovisual, isso vai acontecer cada vez mais e melhor, não só no Brasil, no mundo, não tenho dúvida nisso, conosco ou sem nosco. Com a TVC temos alguns casos, até um recente, mas eu queria contar alguns pequenos. Lembro de um casal da igreja messiânica, que eles estavam no satélite, estavam, como se diz? Sapeando, né? Zapeando. Ok, eles estavam zapeando no satélite e viram aí para o material espírita, né? E eles ficaram olhando. Passou uma semana, 2, 3, e eles tornaram-se espíritas. De tanto assistir, né? Começaram a frequentar um centro, enfim. Outro caso, e que eu conheci agora na Bahia, foi inclusive no mesmo congresso, com uma cantora que eu não conhecia, não estava no Brasil na época, chamada Sara Jane. Né? A Sara Jane, que parece que foi uma chacrete, né? Foi uma cantora de música axé, e era espírita. Então, estava no estande da Mansão do Caminho, vendendo o livro do Divaldo e tal, e ela montou uma ONG para ajudar crianças pobres do Pelourinho. Então, conversando com ela, ela mora numa cidade chamada Lauro de Freitas, que é vizinha de Salvador, e lá temos uma TV a cabo. Então, ela começou a ver a TVC direto, ela já era espírita, mas começou a assistir, e conta que até a madrugada ficava lá assistindo, o dia todo era uma terapia, ela diz. E o marido dela, que era do candomblé, que nunca quis saber nada com o espiritismo, acompanhando ela, ele tornou-se espírita, e ele é uma pessoa que está lendo diretamente as obras e tornou-se, vamos chamar assim, espírita. E a Sara Jane está constantemente escrevendo para nós, dando-nos feedback do material. Então, muitas experiências, muitos testemunhos que a gente tem vivenciado ao longo desse tempo. Vamos então para a nossa última pergunta, Gabriel? Ok? Então, eu queria perguntar para vocês, para a gente encerrar então, o que vocês acham que vai ser o futuro então dessas transmissões, né? Porque há 10 anos atrás, como vocês disseram, não era possível a tecnologia da maneira como é. Como é que vai ser daqui a 10 anos, assim, fazendo uma projeção mental, como é que vocês acham que vai estar? Eu não tenho condições de fazer essa projeção, né? Até porque hoje em dia você compra um computador, 2 anos, que é top de linha, daqui a 2 anos você tem que jogar ele fora, né? Então o que vem pela frente a gente não sabe.
já tem monitor 3D, câmera 3D, enfim, então a gente realmente não sabe o que a tecnologia vai nos trazer. Agora, eu acho que nós produziremos programas audiovisuais de curta duração, média duração, longa duração, para o jovem, para a pessoa da melhor idade, para as mulheres, para os homens, enfim, para todos os gostos e todos os tipos de público. Eu acho que em conteúdo, eu acho que é isso que vai acontecer. Sempre tendo por norte balizador a doutrina dos espíritos, né? Concordo com o André, a gente, talvez o Júnior tenha uma visão melhor, né? Eu estou ansioso para ter os videogames espírita, não sei como vai ser, né? A gente brincando, né? Vai ter um Nintendo Wii, Chico Xavier, não sei o que vai ter, mas a gente acredita que o foco é o conteúdo, né? O foco é o conteúdo, porque o meio como chegar, a tecnologia faz sua parte melhor que nós, né? Hoje estão falando das redes sociais, e a gente acha que já na internet surgiu tudo, né? E agora saíram os grupos compras coletivas, e que não para de chegar mais compra coletiva, mas não sabemos o que será o próximo ano, qual será o próximo boom. Vai ter chips nos nossos corpos, lentes holográficos, não sei, mas sempre voltando a focar no conteúdo. E o conteúdo espírita é aquele tesouro que a gente tem que levar para frente, né? Então, acho que é um dever e um compromisso nosso, nós divulgadores, de diversas áreas, de cinema, documentários, internet, redes sociais, compromisso nosso, né? Ser fiéis à codificação, deixar a tecnologia tomar parte. Durante todos esses anos em que a radiodifusão existe, televisiva, o telespectador ele tem a função passiva, né? Ele recebe o conteúdo e tem que assistir na hora que a emissora resolve passar. Então ele tem que se programar para assistir o jornal, tem que se programar para assistir a novela, tem que se programar para assistir o futebol. Tudo bem, o futebol é um evento ao vivo, ele tem que assistir na hora mesmo, mas isso está mudando. O telespectador ele passa a ser um agente ativo, ele passa a interagir. Agora o telespectador ele quer assistir o conteúdo na hora que ele quer, na hora que ele tem tempo, na hora que ele pode, na maneira que ele quer. Pode pausar para assistir depois. Está assistindo em casa, ele vai poder pausar e continuar assistindo no iPad, no iPod, no iPhone. Então isso não estou falando de futuro, não. Isso já existe nos Estados Unidos e está amplificando isso daí. Ou seja, é você escolher o conteúdo sob demanda. Então há uma grande revolução acontecendo e nós estamos vivendo esse momento de transição. E aí eu estou falando de transição do ponto de vista espiritual, transição tecnológica, transição planetária, mas aqui a gente está vivendo uma transição tecnológica da interatividade do usuário passar a solicitar o conteúdo e não mais ter que aceitar o que a emissora coloca. Então a forma de fazer propaganda vai ter que mudar, porque o usuário no intervalo ele pausa, continua depois quando termina a propaganda. Então o YouTube tem feito isso com grande sabedoria. As novas TVs que estão chegando aí, da LG, Samsung, Sony, Panasonic, elas são TVs conectadas. Ela tem acesso à internet. Então o usuário clica no ícone lá, TV Espírita, e vai assistir a TV Espírita. Eu não vou precisar estar no satélite. Hoje a realidade eu tenho que estar em rede aberta, mas a gente sabe, pelas estatísticas, pelo que a gente lê, que o futuro é tudo chegar via internet, via rede. Essa rede que vai conectar tudo, todos os dispositivos, para aquilo que a gente chama de convergência digital. Então a televisão ela vai ser rádio, ela vai ser TV, ela vai ser internet, vai ser blog, vai ser tudo. Okay? Então o que acontece? Nós participamos de algumas feiras em São Paulo, por exemplo a feira da ABTA, que é a Associação Brasileira das TVs por Assinatura. E nós percebemos como esse segmento está agonizando. Em que sentido? Eles não estão sabendo o que fazer, porque as teles estão explorando TV a cabo, TV por satélite. As operadoras de TV a cabo não têm concessão para explorar a telefonia, então a telefônica pode explorar aquilo que a gente chama de triple play, ele vai fornecer telefonia, internet e também televisão. E o que é que vai acontecer então com as operadoras que são exclusivamente de TV, como a Sky? Vocês já pararam para pensar qual vai ser o futuro da Sky, que é só operadora?
quando a GVT, que é uma telefônica, também oferecer TV por assinatura, num pacote combo para todo mundo, como a NET já faz. Então eles estão meio que agonizando nisso aí. E o ponto que a gente consegue extrair dessas feiras que a gente participou é: a rede, ou seja, o meio de difusão, ele é mutável, como vem mudando ao longo desses anos. A internet como conteúdo é vasta. Eu não saberia aqui colocar em percentual o que é que tem de coisa boa e ruim, mas tem muita coisa boa também, se você souber garimpar a internet. Mas a internet como meio, ela é extremamente abrangente e barata. Você consegue chegar você não tem ideia de onde você chega, na verdade. Nós fazemos transmissões ao vivo, recebemos e-mails de Israel, pessoas conectadas de lá, pessoas que perderam contato com o espiritismo e agora com a internet conseguem estudar a doutrina espírita. Então a diferença não está no meio em si, está no conteúdo. Essas pessoas falam, e quem tem conteúdo vai ser rei, porque o meio de difundir vão ser vários, vai haver a convergência, mas quem é que tem o conteúdo? Então nós temos um conteúdo para oferecer para o país mais espírita do mundo. Um país que já é espiritualista, precisa se espiritizar, precisa conhecer a doutrina que Kardec codificou. Nós queremos agradecer a presença de todos vocês. Nosso debate chega ao fim. Agradecendo aqui os nossos participantes, Josival, Luiz, André, e que a gente possa, como a gente percebeu, muitas das respostas ainda não estão prontas, mas o debate é importante para que a gente possa justamente suscitar essas perguntas, para que a gente possa buscar essas respostas. Então nós temos certeza que na próxima edição, talvez muitas dessas respostas já estejam prontas, né? Então, muito obrigado a vocês, e dentro de alguns minutos a gente retorna então com a nossa mostra. Tá ok? Muito obrigado.